Oi pessoal, estamos de volta aqui, Carlos Mota, Salete Silva, editores do Viva Serra Negra, para dar para vocês assim uma retrospectiva dos fatos mais importantes da cidade neste ano de 2022. Nós já falamos sobre saúde, falamos sobre educação, falamos sobre turismo e hoje vamos falar sobre uma coisa importantíssima que aconteceu aqui em Serra Negra. Está acontecendo ainda porque não terminou, que é o plano diretor. Mas nós não vamos discutir o plano diretor, fazer alguma análise técnica, porque não houve discussão no plano diretor, na verdade, né? Teve duas reuniões, duas audiências públicas, né? Muito pouca, com o plano já praticamente pronto, concluído pela empresa que foi contratada pela prefeitura. Mas nós vamos falar mais ou menos sobre isso daí, a falta, né, da participação popular na elaboração desse instrumento que é fundamental para a cidade, que já está defasado há anos. Esse plano diretor já era para ter sido feito há uns 10 anos, mais ou menos, ele já está superado, né? Pela lei já era para ter sido feito. Bom, menos mal, está sendo feito. Mas foi feito assim um atropelo, assim, muitas críticas porque as pessoas não foram ouvidas e também porque as sugestões que foram mandadas via e-mail, que a prefeitura botou lá um endereçozinho, um link lá, não foram nem consideradas assim pela empresa que está fazendo o plano diretor. Bom, agora o plano diretor ele vai ser encaminhado para o legislativo, né? E o ano que vem, daqui, vamos dizer assim, uns 4, 5 meses ainda, é mais ou menos esse cálculo, ele vai ser votado, deve ser votado, né? E ele vai instruir toda a cidade em relação a vários aspectos da cidade, edificação, mobilidade urbana, zoneamento, enfim, é a lei ali, vamos dizer assim, né, urbana, assim, que vai mandar aqui na cidade o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E tem muitas coisas aí que estão sendo rechaçadas, contestadas, enfim, né, Salete? Então, acho assim, o Marcelo de Souza, que é um engenheiro que a gente publicou bastante artigos dele, ele é uma pessoa que conhece, porque eu particularmente falo mais como leiga, como jornalista, não é minha área, e ele fez uma pergunta muito importante que eu acho assim, que cidade a gente quer? E para você saber que cidade a população quer, você tem que ouvir a população. Porque senão você vai, não é? É um princípio. Óbvio. Que cidade você quer? Então ali, quando se fala em loteamento, é um loteamento de 300 metros para metros quadrados para poder atrair investimentos para classe média, ou você quer um loteamento de 700 metros para atrair uma população com maior poder aquisitivo? O que você quer? Né? Eu acho que essa foi uma das discussões, porque algumas pessoas tinham projetos de transformar de construir loteamentos menores para atrair um determinado público, e aí você vê lá no plano diretor um loteamento, né, uma metragem muito maior do que aquilo que as pessoas estavam planejando. Então assim, o que se quer? Você precisa definir isso, né? A questão do trânsito. Como que nós vamos priorizar o quê? Aí você entra também na questão da mobilidade. Eles falaram que o plano foi construído, que na verdade é a renovação do plano. Então esse projeto foi elaborado com base num plano de mobilidade. Que plano de mobilidade? Porque nenhum plano de mobilidade da cidade foi apresentado. Né? Então assim... Foi feito um também que é muito contestado também, né? Porque... também teve participação quase nenhuma da população e o próprio foi encaminhado ao poder público, prefeitura, e não gostou do que tinha se sugerido lá. Eu cheguei a ler esse plano de mobilidade que foi feito aí, tinha muita coisa interessante nele, né? Que a gente sabe que Mas ele não foi apresentado oficialmente da prefeitura, né? Não foi discutido na Câmara, porque tem que ser aprovado na Câmara. Sim, não, ele está lá, mas está parado, porque a prefeitura parece que não gostou daquilo lá. Não gostou, a meu ver, porque tinha algumas sugestões. Por exemplo, você construir uma ciclovia, estava lá, estava sugerido. Você disciplinar o estacionamento através de uma zona azul, estava lá. E são coisas polêmicas que a gente sabe que tem interesses que são contra, interesses na cidade que são contra, por exemplo. Zona azul é uma coisa muito polêmica aqui, né? Muita gente é contra você colocar
Ciclovia, por exemplo, se você for construir uma ciclovia, você vai ter de tirar um pouco o espaço do carro, né? É isso, né? A lógica é essa, você vai ter pelo menos uma ciclovia ou uma faixa, né? Mas você vai tirar um pouco do estacionamento também. São coisas que, a meu ver, seriam muito, muito positivas para a cidade, mas que não vão andar. Por isso que o negócio está meio parado, eu acho. Está meio parado por causa disso daí, quer dizer, meio não, está totalmente parado, né? E o plano diretor, foi colocado que algumas coisas foram baseadas nesse plano de mobilidade, né? Aí você tem a questão da preservação ambiental, né? Que não só isso, das chuvas também, né? Você tem a questão das enchentes no centro da cidade. Qual é a melhor maneira de resolver esse problema? Que é outro problema crônico de Serra Negra, né? Isso, exatamente. Vai se pensar num plano diretor, né, priorizando isso? Então você tem que pensar no tamanho dos loteamentos também, eu acredito. Uma ação implica outra, né? Uma ação que você pode fazer num morro, numa coisa, loteando, não, vai implicar o que, talvez? No desaguar numa área que vai proporcionar mais inundação, mais enchente. Uma ação sempre interfere na outra, né? Nós estamos falando de um mecanismo, de um organismo vivo, que é uma cidade, né? É isso. Então, assim, acho que faltou, né? Tá faltando essa discussão. Agora, na última reunião, um vereador, né, o vereador Roberto, que esteve nessa reunião, ele disse que vai, a partir de janeiro, realizar reuniões com as pessoas interessadas para discutir os pontos mais polêmicos desse projeto. O plano já vai ser apresentado para a Câmara, para o Legislativo, e é um projeto. Esse projeto pode receber emendas, pode ser emendado e pode receber alterações. É isso que o vereador Roberto de Almeida estava propondo, né? Estava sugerindo fazer algumas reuniões para que as pessoas que não puderam participar das audiências públicas para a elaboração do plano diretor possam discutir o que pode ser melhorado nesse plano diretor. E isso que é fundamental, né? Porque o nó da questão é esse. Não teve gente lá, as pessoas não foram discutir isso daí. Não, e as que receberam um pacote pronto. E as que mandaram sugestão, como era recomendado pela prefeitura, elas não obtiveram resposta. E elas não viram as sugestões delas nesse plano. Nada. Elas não viram, né? Não houve nada. Foram ignorados, foi simplesmente ignorado. Não, você pode achar uma sugestão, pode ser boa e pode ser ruim, tudo bem. O cara vai dar uma ideia lá que não é execuível, que é uma porcaria, tá bom, mas eu acredito que várias sugestões foram boas, pelo menos eram para ser discutidas pelo corpo técnico. E não foi só a população, foi, por exemplo, a presidenta do CREA, que é o Conselho Regional de Arquitetos e Engenheiros de Arquitetos. Ela reclamou de que ela mandou sugestões e não teve resposta. Não é uma pessoa que não entende, que está dando uma sugestão absurda. O que nós estamos... O que isso mostra é o seguinte o grande problema, a meu ver, de Serra Negra, que é a falta de participação popular em todas as iniciativas do poder público. Porque o plano diretor, a iniciativa é do poder público, né? Ele contratou uma empresa, fez uma licitação, contratou uma empresa que faz isso, já deve ter feito N planos diretores em várias cidades, eles têm uma expertise para fazer esse negócio. Mas você não pode chegar aqui e aplicar aqui em Serra Negra soluções que eles aplicaram em outras cidades. São coisas completamente diferentes. Então aí é que você tinha de ouvir as pessoas daqui que conhecem os problemas da cidade e sabem as soluções para poder fazer um documento que fosse realmente bom para a cidade, né? E isso faltou completamente. Como falta aqui, falta em todas as outras ações da prefeitura. A população nunca é convocada a opinar sobre nada. É tudo feio assim, vem um negócio, um pacote pronto e pum. Olha, esse aqui é o nosso... Tá pronto, é você. Isso aqui vai para a Câmara e chega na Câmara, tudo é aprovado. Porque o prefeito tem maioria na Câmara. Então, é uma coisa que a gente sente muito, né, na cidade e sente muito pela cidade, porque a cidade só vai se desenvolver, só vai crescer, só vai melhorar
ainda mais, a cidade é boa para se viver, muita gente gosta e tal, mas ela só vai melhorar se as pessoas aqui forem ouvidas. Nesse caso do plano diretor, a maior falha, nós não temos condições aqui de discutir tecnicamente o assunto, claro que não. Né? Nós apresentamos uma série de artigos do Marcelo de Souza que ele esmiuçou ali, na opinião dele, evidente, o plano, todos os aspectos do plano, que ele achava bom, que achava ruim, está lá no Viva Serra Negra. Se vocês procurarem, vocês vão achar lá, é muito interessante. Mas o nosso problema aqui, o que nós estamos aqui querendo dizer para vocês é o seguinte: a maior falha foi isso daí, foi não ter as pessoas não terem sido ouvidas. Né? E isso não pode acontecer, porque esse plano diretor ele vai durar 10 anos, no mínimo. Né? E nós temos problemas aqui, sem considerar, como leigos assim, mobilidade urbana, estacionamento, trânsito caótico no centro, sinalização, calçadas, gente, as calçadas de Serra Negra são uma piada, pô, calçadas horrorosas, pô, né? Falta de acessibilidade, né? Acessibilidade, né? Muitas não tem, você tem esse problema das enchentes, né? Das nascentes, né? De como você proteger as nascentes aqui, que é uma das riquezas de Serra Negra, é a água, né? Uma das maiores riquezas de Serra Negra é a água, as nascentes, a natureza, o verde, todas essas questões aí que implicam você mexe numa coisa, você está mexendo na outra, e na outra, e na outra, e na outra. Como é que você vai resolver isso se as pessoas não podem se expressar? Se você não ouve as pessoas que são os maiores interessados nisso, né? É lógico que os técnicos depois vão depurar cada sugestão, vão ver, não, isso dá para fazer, isso não dá, isso aqui é bom, tal. É lógico. Mas se você não ouve as demandas... E também, assim, mais uma vez nós vamos falar sobre a falta de estímulo, porque a população, como eu já disse, naturalmente ela não vai sair, não vou discutir... Claro, não tem esse hábito, não tem essa cultura. Então tem que ser uma coisa estimulada e muito estimulada, né? Muito. É fundamental. Mas você devia fazer as reuniões, fizeram 2 audiências públicas, gente, 2. Você devia fazer isso daí assim, em cada lugar, cada bairro, cada coisa, convocar as pessoas para explicar, em primeiro lugar, o que é um plano diretor, qual a sua importância, como ele é feito, qual a importância da pessoa sugerir as coisas, o que ela pode fazer. Isso se aplica Aliás, teve uma sugestão, numa das audiências, que eu achei muito interessante, que era um nome em inglês, eu não vou lembrar como é que era, mas assim, eram uns grupos formados pela vizinhança. Então, as vizinhanças ali no seu, né, na sua área ali, apontavam os problemas, né? Sim. Criar esses grupos, Sim, né? você que seria uma forma de participação e de indicar os problemas que tem ali, de calçada na sua área. Aí sim, se você tivesse feito um processo desse tipo, daria tempo, inclusive. Esse plano está sendo discutido há mais de um ano, né? Então daria tempo de fazer se você tivesse planejado todas essas ações. Aí sim você poderia ter um resultado que fosse bom para a cidade. Talvez não agradasse todo mundo, claro que não. Ia ter gente que ia reclamar, mas você ia ter muito mais eficiência se você adotasse esse processo. Seria um documento muito mais eficiente para a cidade, para o progresso, o desenvolvimento de Serra Negra, do que o que está sendo feito, do que foi feito. Que é o pacote pronto. Nem proprietários de loteamentos que tiveram seus terrenos ali alterados foram convocados, porque a gente teve uma mulher. Sim, reclamou. Que ela não é moradora aqui, ela não é moradora, ela seria uma investidora, e ela disse que ela não recebia um e-mail, não recebia uma intimação para participar. E de repente, ela fazendo todo o investimento, né, que eu tinha ali planejado, ele vai ter que ser alterado e ele vai se tornar inviável. Claro. Quer dizer, são coisas que realmente a gente não pode admitir em pleno século XXI. Nós estamos em ano 2020, pelo amor de Deus, 2022. Esse tipo de procedimento do poder público, sabe? Essa coisa ainda sem nenhuma consideração pela população, pela opinião das pessoas, como se, olha, o prefeito, esses caras, eles são funcionários públicos, sabe? É isso que eles são, na verdade. Eles estão lá, eles foram eleitos para administrar a cidade, mas não é para fazer o que eles acham que tem que fazer. É outra coisa.
é completamente diferente do que está sendo. Eles estão lá para fazer uma coisa que seja boa para a cidade. E como é que ele vai saber se é bom para a cidade se ele não ouve a cidade? É uma contradição, é uma contradição. O mesmo caso do orçamento público também. Está lá, está para ser votado esses dias lá, já foi encaminhado, já foi votado, né? Sei lá, vai ser aprovado, tudo vai. A gente nem sabe o que é, as pessoas nem sabem o que é orçamento, elas nunca foram convidadas sequer a participar. Aí lá, sai uma notinha, uma linhazinha assim no site da prefeitura, não sei o que do orçamento, o LOAS, sabe lá o que é LOAS, pô? Sabe? Você tem que ter todo um processo pedagógico, explicando, sabe, didático, para as pessoas se interessarem e falar, puxa vida, isso aqui é bacana, meu. É melhor, se eu perder 1 hora por semana nisso daqui, talvez eu ganhe muito mais no futuro, né? Talvez seja muito bom para mim no futuro se eu pudesse ir lá. Mas elas não são incentivadas a participar dessas coisas. E aí a gente vê essas coisas que todo mundo vai reclamar. Você faz essa última audiência pública do plano diretor, que foram 20 pessoas, 20, 30 pessoas, todo mundo reclamando. Cada um reclamou do seu lado lá. E se todo mundo reclama, é porque a coisa está confusa mesmo. Né? É isso. É isso aí. Então é isso. Até a próxima, gente.